Boa tarde, me chamo Walter e vou apresentar o trabalho intitulado A Distribuição Espacial de Estabelecimentos Comerciais Alimentícios Saudáveis e Não Saudáveis em um estado da região norte do Brasil. Temos desertos e pântanos alimentares? Os autores são Walter Soares, Kellen Cristine, Aline Siqueira e Sônia Lopes. O objetivo do nosso trabalho foi pesquisar como estão distribuídos espacialmente os estabelecimentos que comercializam alimentos e analisar a presença de desertos e pântanos alimentares no estado do Tocantins. Na nossa metodologia, utilizamos a base de dados de estabelecimentos da RAIS e a base de dados de população do IBGE para o cálculo da densidade. Obtivemos um total de 4.793 estabelecimentos divididos em 139 municípios. A classificação que utilizamos foi em saudáveis e não saudáveis. Os estabelecimentos saudáveis são aqueles que vendem predominantemente alimentos in natura ou aqueles estabelecimentos que são mistos, ou seja, não tem nenhuma predominância de venda de alimentos in natura nem de ultraprocessados. Os estabelecimentos não saudáveis são aqueles que vendem predominantemente alimentos ultraprocessados. Após isso, fizemos a divisão das densidades em quartis e a construção dos mapas foi feita no software QGIS. Nos nossos resultados, obtivemos 3 mapas. O primeiro, que mostra o número de estabelecimentos in natura e mistos, que são saudáveis, para cada 1.000 habitantes, podemos perceber ao norte do estado que possuímos uma concentração alta de municípios que estão classificados no primeiro e no segundo quartil, ou seja, as menores densidades que podemos encontrar na nossa classificação. Conforme descemos para o centro do estado e o sul do estado, podemos perceber concentrações maiores de estabelecimentos, de municípios que estão classificados no terceiro e no quarto quartil. O nosso segundo mapa, que mostra o número de estabelecimentos ultraprocessados, nós tivemos que criar uma nova classificação, que é a classificação de 0, por causa da nossa base de dados, que possuíam 83 municípios que não tinham nenhum estabelecimento ultraprocessado classificado neles. Então, dos 83, restaram 56 que puderam ser classificados, então, em quartis. E podemos observar no mapa que, conforme acompanhamos a trajetória da BR-153, marcada de amarelo, podemos perceber que no seu entorno da rodovia temos concentrações de municípios que possuem densidades de estabelecimentos ultraprocessados nelas, seja classificados no quarto quartil, no terceiro quartil, alguns poucos no segundo quartil e menos ainda classificados no primeiro quartil, mas sempre podemos perceber ao redor, no entorno da BR-153, que possuem esses municípios que têm algum número de estabelecimentos ultraprocessados dentro deles. O último mapa vai nos mostrar a relação entre a densidade de estabelecimentos não saudáveis e de estabelecimentos saudáveis por 1.000 habitantes. Então, aqui nesse mapa, é interessante nós percebermos que a maior relação que possuímos é de 0,4 estabelecimentos não saudáveis para cada estabelecimento saudável. Ou seja, a maior relação que temos é ainda menor do que 1. Então, podemos concluir, após observarmos todos esses mapas, que possuímos uma boa distribuição de estabelecimentos se compararmos os saudáveis com os não saudáveis dentro do estado do Tocantins. Possuímos alguns municípios com pouco acesso à alimentação saudável ao norte, conforme eu havia dito no primeiro mapa. Então, possuímos muitos desertos alimentares, que esses municípios estão bem concentrados. Os municípios próximos à BR-153, eles estão com maiores densidades de estabelecimentos não saudáveis, como eu havia dito, e como conclusão também podemos ver que as análises foram todas positivas, visto que a prevalência maior é sempre de estabelecimentos saudáveis. Então, com essa prevalência maior sendo sempre de estabelecimentos saudáveis, concluímos que não possuímos nenhum pântano alimentar encontrado no estado do Tocantins. E é isso, eu agradeço
Muito obrigado. Olá, meu nome é Brena, eu sou mestranda do mestrado acadêmico em Nutrição e Saúde da Universidade Estadual do Ceará e eu vou apresentar o resumo intitulado Ambiente Alimentar da cidade de Fortaleza, descrição da distribuição do comércio local, que também tem como autores o Dr. Antônio Augusto Ferreira Carioca e o Emanuel Diego dos Santos Penha. Nós tivemos como objetivo descrever as características da distribuição dos comércios de alimentos na cidade de Fortaleza. Esse foi um estudo ecológico realizado na cidade de Fortaleza, utilizando os endereços dos estabelecimentos de alimentos licenciados para funcionamento no ano de 2019. Nós adquirimos esses dados por meio do setor de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, e nós também utilizamos informações de IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de renda média per capita e do número de pessoas residentes nos bairros da cidade. E essas informações foram extraídas do Censo Demográfico de 2010. Para análise estatística, foram realizadas análises de correlação para verificar a associação entre os estabelecimentos de alimentos e os dados socioeconômicos. Nós identificamos um total de 7.391 estabelecimentos de venda de alimentos e ou refeições na cidade, e para facilitar nossas análises, nós dividimos os estabelecimentos em 8 grupos: lanchonetes, restaurantes, pequenos mercados, varejo e atacado de alimentos processados e ultraprocessados, varejo e atacado de alimentos in natura e minimamente processados, padarias e cafeterias, supermercados e hipermercados e feiras livres. E aqui eles foram organizados em ordem decrescente de prevalência. Então, os estabelecimentos que se apresentaram em maior quantidade foram os restaurantes e lanchonetes, com 27% e 26% do total, respectivamente, e os que se apresentaram em menor quantidade foram os grupos dos supermercados e hipermercados, com 3,9%, e das feiras livres, com 1,1%. Nós fizemos também uma análise de correlação dos dados dos estabelecimentos com os dados socioeconômicos dos bairros da cidade de Fortaleza. Então, nós encontramos que lanchonetes, restaurantes e varejo e atacado de alimentos processados e ultraprocessados apresentaram correlação positiva com o IDHM e renda média. Pequenos mercados e varejo e atacado de alimentos in natura e minimamente processados apresentaram correlação positiva com a população. Aqui nós temos os mapas da concentração dos estabelecimentos nos bairros da cidade. Então, aqui a gente consegue ver a distribuição do grupo das lanchonetes e restaurantes, que foram os estabelecimentos que se apresentaram em maior quantidade. Eles se encontram bem concentrados aqui nessa região escura, que é exatamente a região próxima ao centro da cidade. E é também onde ficam os bairros com maior IDHM e renda média. E aqui o grupo das padarias e cafeterias também apresentou uma distribuição semelhante. Aqui nós temos a distribuição do grupo dos pequenos mercados e do atacado de alimentos minimamente processados in natura, né, varejo e atacado. E eles apresentaram, em comparação aos demais grupos, uma melhor distribuição pelos bairros da cidade. E aqui embaixo
nós temos o grupo das feiras livres, que foi o que teve a pior distribuição, porque vários bairros da cidade não apresentam feiras livres. Aqui o mapa da distribuição dos grupos dos supermercados e hipermercados e do varejo e atacado de alimentos processados e ultraprocessados, que tiveram uma distribuição semelhante e estiveram mais presentes nos bairros mais populosos. Nós observamos desigualdades socioeconômicas na distribuição dos diferentes tipos de pontos de venda de alimentos, constituindo potencial obstáculo para a população fazer escolhas alimentares saudáveis. É isso, obrigada. Boa tarde, meu nome é Natália Aquino, sou nutricionista e estudante de doutorado aqui pela Universidade Federal de Pernambuco. Esse trabalho é de autoria minha, de Juliana Oliveira, Risa Menezes, Ricardo Almeida, Pedro Lira, Vanessa Leal, Natália Souza e Paula Santana. Nosso trabalho é intitulado Ambiente Alimentar de Residentes de uma Região Metropolitana, Brasil. De acordo com a OMS, em 2016, mais de 1,9 bilhão de adultos com 18 anos ou mais estavam com sobrepeso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos em todo o mundo. Mesmo que a obesidade seja evitável, 2,8 milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado do excesso de peso. Além disso, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 60,3% dos adultos estavam com excesso de peso no ano de 2019. E aí esse aumento rápido e contínuo não pode ser explicado apenas por fatores individuais, tais como os atributos genéticos e comportamentais. Na verdade, é o resultado de várias influências intimamente relacionadas que envolvem fatores sociais e econômicos, como renda, emprego, escolaridade. Vários autores sugeriram modelos conceituais para categorizar os ambientes alimentares acessados pelos consumidores, destacando principalmente o ambiente alimentar do consumidor e o ambiente alimentar comunitário. O ambiente alimentar comunitário ele pode ser caracterizado como por centro de distribuição de alimentos, envolvendo número, tipo, local e acessibilidade da loja, ou seja, qualquer estrutura física onde o alimento pode ser adquirido. Já o ambiente alimentar do consumidor, relacionado ao nível micro, é o conjunto de fatores relacionados aos alimentos disponibilizados aos consumidores e ao ambiente do varejo alimentar, como qualidade nutricional, preço, vendas, locais, variedades, informações nutricionais e a forma como o alimento é armazenado e fornecido. Diante disso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar o ambiente alimentar e disponibilidade de alimentos in natura e ultraprocessados em uma população da região metropolitana do Recife. Foi um estudo realizado em 2019, na região metropolitana do Recife, com dados demográficos e socioeconômicos de uma população de 20 a 59 anos. Para investigar o ambiente alimentar, foi realizada uma auditoria nos estabelecimentos do entorno das residências, e estes foram classificados com base no Guia Alimentar Brasileiro, em alimentos in natura e ultraprocessados. Foram estimadas frequências pelo teste Q quadrado e exato de ficha. Aqui vocês podem observar o mapa de Pernambuco e logo abaixo as cidades que compõem a região metropolitana do Recife. Mas nesse estudo foi feito apenas em Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Com relação à amostra, ela foi constituída de 438 indivíduos, sendo 67% do sexo feminino, 79,4% tinham maior que 30 anos e 56% da amostra possuíam menos de 12 anos de estudo e uma renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. Com relação aos ambientes alimentares, observou-se que 48,5% dos ambientes alimentares analisados comercializavam apenas ou principalmente os alimentos ultraprocessados, mostrando assim uma alta disponibilidade de alimentos ultraprocessados para essa população estudada, que, como vocês puderam observar, é uma população em vulnerabilidade social. E aí essa alta disponibilidade de alimentos ultraprocessados pode levar a um elevado consumo e, consequentemente, a um aumento da prevalência da obesidade.
que a gente observou é que supermercados e similares foram as principais formas de acesso aos alimentos no ambiente alimentar analisado, submetendo assim essa população a uma elevada oferta de alimentos ultraprocessados densamente energéticos e insalubres, o que pode levar a uma insegurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que existe também essa obesidade. A partir disso, torna-se relevante políticas públicas de planejamento urbano sustentável e saudável e de segurança alimentar e nutricional para melhorar o acesso aos alimentos saudáveis, garantindo assim o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Aqui estão algumas das referências utilizadas para esse estudo. Muito obrigada. Boa tarde a todos, me chamo Daniele, sou discente então do mestrado de Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, desenvolvo minha dissertação na temática dos ambientes alimentares e hoje eu vou trazer para vocês alguns dados prévios da minha dissertação. Então, esse trabalho ele se intitula como Desigualdades Sociais no Ambiente Alimentar Comunitário de Porto Alegre, uma análise ecológica. Então, o objetivo do trabalho é identificar o ambiente alimentar comunitário de Porto Alegre e fazer a associação com as características sociodemográficas. Então, como já mencionado no título, ele é um estudo ecológico, onde é analisado, então, os setores censitários da cidade e os dados relacionados ao nosso fator de estudo, que são as condições socioeconômicas, elas foram retiradas, então, do censo de 2010, que é o último censo que nós temos, né? E a partir desses dados, então, do censo de 2010, nós construímos, então, o Índice de Vulnerabilidade em Saúde, que foi proposto pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2012. E através dele a gente pode classificar, né, os distritos censitários em baixo risco, médio risco, alto risco e muito alto risco, né? Já os estabelecimentos alimentares, que são, né, o nosso desfecho, nós conseguimos, então, uma lista com os estabelecimentos alimentares ativos em 2020, através da Receita Estadual, e, a partir dessa lista, nós fizemos a classificação, através da classificação proposta por Monteiro, né, do grau de processamento, e seguindo também a metodologia da Kaizen. Então, nós classificamos como estabelecimentos que comercializam principalmente alimentos in natura e minimamente processados, alimentos mistos e estabelecimentos que comercializam principalmente alimentos ultraprocessados. Seguindo a proposta, então, de Leite e colaboradores, nós também deixamos uma classe separada os supermercados e os hipermercados. Como resultados parciais, então, nós temos analisados, então, 2.381 setores censitários. Destes, então, 62,4% eles apresentam baixo risco, 15,1% médio risco, 14,1% alto risco e 8,4% muito alto risco. Em relação, né, às médias, a gente nota que em relação a todos os tipos de estabelecimento, os setores censitários classificados com IVS mais baixo, ou seja, que apresentavam menor vulnerabilidade em saúde, eles tiveram maiores médias de todos os tipos de estabelecimentos alimentares, tanto in natura, quanto mistos, quanto ultraprocessados, e também, né, em relação aos supermercados e hipermercados. Os valores mais significativos, né, de p-valor foram em relação aos alimentos mistos e também aos alimentos ultraprocessados, que também tem um grau de significância bastante alto. E trazendo, então, para os mapas, né, para melhor visualização, então a gente pode ver a distribuição desses estabelecimentos alimentares na cidade. Então, a gente nota que essa região onde se tem maior concentração dos estabelecimentos, nesse caso, né, in natura e minimamente processados, estão nas áreas aqui em relação à escala de cores. Quanto mais azul, menor vulnerabilidade, e quanto mais próximo, né, do vermelho, maior vulnerabilidade. Então, a gente nota que essas áreas mais centrais, elas têm uma maior concentração
de estabelecimentos in natura e minimamente processados. E isso se repete para os estabelecimentos mistos, né? Então a gente vê uma alta concentração nessa região mais central da cidade. Em relação também aos alimentos ultraprocessados e também aos supermercados e hipermercados. Então, como conclusão, né, a gente tem que é muito importante compreender melhor o impacto, né, na diminuição do acesso aos estabelecimentos alimentares, principalmente aos bairros que exigem maior vulnerabilidade, pensando também, né, no estudo dos desertos alimentares. E o estudo dos ambientes alimentares, né, ele não deve ser distanciado da influência dos determinantes alimentares, determinantes sociais de saúde e de como, né, as desigualdades sociais elas acabam colocando alguns grupos em desvantagem, tornando mais expostos à insegurança alimentar, doenças e agravos. Eu agradeço, muito obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Mariana. Hoje eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente. Entretanto, eu vou apresentar os resultados do meu trabalho de mestrado, quando eu estava no Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde, na UFMG, o qual é intitulado Ambiente Alimentar no entorno dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. O meu mestrado ele foi orientado pela professora doutora Bruna Vieira de Lima Costa. Então, em relação à segurança alimentar e nutricional, esta vai abordar o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de boa qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela pode ser vista dentro de programas governamentais para poder garantir esse acesso regular e permanente aos alimentos. Nesses programas, nós temos os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, que são instalações públicas localizadas em locais de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de garantir a disponibilidade e o acesso da população a alimentos saudáveis e a preços acessíveis. Esses equipamentos eles podem ser vistos em torno dos mercados municipais, das feiras livres e orgânicas, do programa Direto da Roça, do Sacolão Abastecer, do restaurante popular, das cozinhas comunitárias e do banco de alimentos. Esses equipamentos, eles podem ser caracterizados para consumo imediato ou para consumo no domicílio. Por exemplo, no consumo imediato, nós temos aqui os restaurantes populares. Em relação ao consumo no domicílio, nós temos os mercados municipais, as feiras livres e orgânicas, o programa Direto da Roça e o Sacolão Abastecer, que são exclusivos da cidade de Belo Horizonte. Desse modo, então, esses equipamentos, eles acabam por compor o ambiente alimentar onde os indivíduos estão inseridos. Mas o que seria, então, esse ambiente alimentar? O ambiente alimentar nada mais é que um ambiente físico, econômico, sociocultural e de políticas que vai favorecer as oportunidades e as condições, além de nortear as preferências e escolhas alimentares dos indivíduos. Dessa forma, então, e frente a esse cenário que nós estamos inseridos no contexto do ambiente alimentar, o objetivo do meu trabalho foi avaliar este ambiente alimentar comunitário no entorno dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Foi um estudo transversal, onde nós caracterizamos as áreas com e sem equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional de Belo Horizonte. A unidade de análise foi um buffer de 500 metros ao redor desse equipamento e um buffer de 500 metros em torno das áreas, né, do centroide, dos locais onde não haviam os equipamentos. Nós também fizemos um buffer de 1.000 metros ao redor das áreas com equipamento, a fim de que a gente não selecionasse uma área onde não havia o equipamento, né? Aqui, esse aqui é um mapa da seleção dessas áreas com e sem do buffer. Então, foi uma amostra aleatória simples, foi estratificada pelas 9 regionais de Belo Horizonte e pelo Índice de Vulnerabilidade à Saúde. Foram realizadas análise descritiva e o método vizinho mais próximo. Então, para poder elucidar um pouco do que eu acabei de falar, nós selecionamos 10 áreas com equipamento, 10 áreas sem equipamentos, traçamos um buffer de 500 metros em torno das áreas com equipamento e em torno do centroide das áreas sem o equipamento, e nós avaliamos os estabelecimentos comerciais que comercializavam alimentos para consumo no domicílio, tanto no buffer das áreas com, quanto no buffer das áreas sem os equipamentos. Nós também traçamos o buffer de 1.000 metros, como eu expliquei anteriormente.
Em relação aos resultados, então, a nossa seleção nos garantiu 2 direto da roça, 3 feiras livres, uma feira orgânica, 3 mercados municipais e um sacolão do tipo abastecer. Quando a gente fez uma análise, então, de quais estabelecimentos comerciais estavam presentes nessas áreas, nós vimos que nas áreas com equipamento, nós tínhamos 39,6% de estabelecimentos comerciais que comercializam alimentos para consumo no domicílio, e nas áreas sem o equipamento, nós tínhamos 60,5% desses estabelecimentos comerciais. Quando a gente categorizou pelo tipo de estabelecimento, nós vimos que a maioria, 24,2%, era de lojas de conveniência e padaria, seguida das casas de carnes, dos sacolões e das feiras livres, com 19%. Essa primeira tabela é o padrão de distribuição segundo o método do vizinho mais próximo. O que a gente pode ver aqui? Esse método, ele vai nos dizer se esses estabelecimentos, eles estão se aglomerando, se eles estão dispersos, ou se eles estão de forma aleatória nesses espaços. E o que nós podemos ver é que quando a gente está falando da Nordeste, nas áreas com equipamento, da Noroeste e da Norte, nós temos um padrão de aglomeração desses estabelecimentos. Entretanto, quando a gente está falando do Barreiro, da Centro-Sul e da Pampulha, nas áreas onde não havia equipamento, teve um padrão de aglomeração desses estabelecimentos. Mas, em sua maioria, o que nós podemos ver é que eles estavam ali alocados de forma aleatória, tanto nas áreas com quanto nas áreas sem esses equipamentos. Quando a gente foi avaliar pelo padrão de distribuição de aglomeração visto pelas análises de kernel, ou seja, análise de calor, nós vimos que nas áreas com equipamento houve uma aglomeração na região Nordeste, Noroeste e Norte, e nas áreas sem o equipamento, uma aglomeração no Barreiro, na Centro-Sul e na Pampulha. Com isso, nós concluímos que os estabelecimentos, eles estavam, em sua maioria, como as lojas de conveniência e padaria, as lojas de carnes e laticínios e as feiras livres, com um padrão de distribuição aleatório. Eles estavam alocados em maior número nas áreas onde não haviam os equipamentos. E aí, a gente tem que ressaltar aqui que políticas e programas de incentivo à implementação de um maior número dessas lojas de alimentos saudáveis, como os equipamentos, as feiras livres e os sacolões, principalmente nas áreas mais vulneráveis, é uma estratégia importante para poder mudar, criar ambientes alimentares saudáveis. Essas são algumas das referências que eu utilizei. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Monique e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Caracterização do Ambiente Alimentar de Varejo no entorno dos domicílios de gestantes. Este trabalho também tem como autores Olívia Souza Honório, Rafaela Cristina Vieira Souza, Mariana Zogby Jardim, Luana Caroline dos Santos e Milene Cristine Pessoa. Bom, pessoal, fazendo uma contextualização inicial, o ambiente alimentar comunitário, também chamado de ambiente alimentar de varejo, ele é caracterizado pela disponibilidade e pelo acesso aos alimentos, ou seja, pelo número de estabelecimentos que comercializam alimentos e ou comida, a sua localização, os tipos de serviço e a dinâmica de funcionamento desses locais. Nessa perspectiva, pessoal, nós temos também os desertos alimentares, que podem ser definidos como vizinhanças socioeconomicamente vulneráveis, nas quais a disponibilidade e acessibilidade aos alimentos saudáveis é limitada. E temos também os pântanos alimentares, que são vizinhanças com alta concentração de estabelecimentos que comercializam alimentos não saudáveis, ou seja, alimentos aí ultraprocessados, e que possuem também forte apelo ao marketing e propaganda. Sabendo disso, pessoal, o nosso objetivo é descrever o ambiente alimentar de varejo e a existência de desertos e pântanos alimentares no entorno dos domicílios de gestantes de Belo Horizonte. Este trabalho, o qual eu vos apresento, ele é parte de um projeto maior que foi aí aprovado pela FAPEMIG, certo? E este estudo, o presente estudo, ele é um estudo transversal que foi conduzido com gestantes atendidos na maternidade Odete Valadares e no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Nós optamos por utilizar o setor censitário como a nossa unidade de análise, os endereços das participantes, bem como os dados sociodemográficos
eles foram coletados por meio de questionário, por meio de entrevista. E os dados referentes aos estabelecimentos foram acessados aí por meio da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. Além disso, após o georreferenciamento, os estabelecimentos foram agrupados, né, segundo aí o grau de processamento dos alimentos comercializados. Então, eles foram agrupados em estabelecimentos mistos, estabelecimentos de venda predominante de alimentos in natura e estabelecimentos de venda predominante de alimentos ultraprocessados, certo? Como aí é proposto pela CAISAN. Foi utilizada estatística descritiva e os resultados foram apresentados em média, desvio padrão e também em percentual. Os desertos e os pântanos alimentares foram calculados e as análises foram conduzidas no SPSS e também no QGIS. Bom, como resultados, pessoal, participaram do estudo 687 gestantes, com mediana de idade de 26 anos, sendo a idade mínima 18 e a máxima 45. 54% dessas gestantes possuíam aí renda per capita entre meio e 3 salários mínimos, e 64% possuíam um ensino médio completo. Dos resultados agora da parte descritiva, né, pessoal? Nós constatamos aí que a média de estabelecimentos mistos ao redor dos domicílios das gestantes foi de 4,2. A média dos estabelecimentos de venda predominante de alimentos ultraprocessados foi de 3,15. E dos estabelecimentos de venda predominante de alimentos in natura foi de 0,77 apenas. Além disso, constatou-se aí que 4,4% dessas gestantes residiam em locais tidos como desertos alimentares, 33,8% residiam em locais tidos como pântanos alimentares e 1,1% residiam em locais que eram desertos, né, e pântanos alimentares simultaneamente. Logo então, pessoal, nós podemos aí constatar, concluir que os estabelecimentos mistos e de venda predominante de alimentos ultraprocessados foram os mais presentes no entorno dos domicílios dessas gestantes. E, além disso, 1/3 do total dessas participantes residia em pântanos alimentares. Obrigada. Olá, sou Elizabeth Napp e venho apresentar o trabalho Caracterização do Ambiente Alimentar de uma Área de Interesse Social de uma Cidade do Sul do Brasil. Este trabalho foi elaborado pela equipe apresentada, composta por integrantes da Universidade Federal de Santa Catarina e de integrantes da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. A atividade foi desenvolvida no município de Florianópolis, na região central, particularmente numa área de interesse social denominada Morro do Quilombo. A localização dessa área pode ser identificada por meio das figuras apresentadas. Nosso objetivo foi verificar a disponibilidade, o preço e a qualidade dos produtos disponíveis nos estabelecimentos de comercialização de alimentos em uma área de interesse social de Florianópolis, Santa Catarina. Para a realização da proposta, inicialmente foi realizada a coleta de dados em campo na região do Morro do Quilombo. O Morro do Quilombo faz parte da área de cobertura do Centro de Saúde de Itacurubi, como já apresentado, localizado numa região mais central do nosso município. Durante o processo de territorialização, foi feita a visita a todos os estabelecimentos de comercialização de alimentos disponíveis neste território e aplicado um instrumento de coleta de dados. Este instrumento foi elaborado por Martins e colaboradores em 2013. A escala de promoção da alimentação saudável em comércios, PAS, ela é composta por diferentes questões. Inicialmente, existe a apresentação do estabelecimento, trazendo características como tipo, forma de pagamento, horário de funcionamento, público que frequenta. Além disso, também são inseridas questões acerca da disponibilidade de alimentos, do preço e da qualidade de diferentes grupos de alimentos. Por exemplo, bebidas, biscoitos, carnes, cereais integrais e refinados, salgadinhos, doces e leguminosas.
Informações também sobre massas, óleos e gorduras, castanhas, ovos, leites, frutos do mar. Além disso, também é possível, por meio deste instrumento, fazer a identificação do número de variedades de frutas frescas e de hortaliças frescas disponíveis em cada comércio. Após a aplicação desse instrumento, foi realizado o cálculo da escala de promoção da alimentação saudável em comércios, do PAS. Com base nessas informações, foi possível fazer a classificação do microambiente alimentar com base no grau de processamento de alimentos que foram identificados em cada um dos estabelecimentos. Para a classificação, existe uma pontuação, ou seja, quanto maior a pontuação, maior é a característica de promotor da alimentação saudável desse estabelecimento. Esta pontuação ela pode variar de 100 a menos 30. Com relação aos nossos resultados, nós identificamos que, em 2019, no mês de outubro, período de realização da coleta de dados, somente 5 estabelecimentos estavam em funcionamento no território do Morro do Quilombo. Todos eles com localização fixa e em ambiente fechado e que, além das formas características de pagamento, também aceitavam a modalidade caderneta, muito comum em algumas comunidades. Nesta modalidade, a população faz a aquisição dos produtos, registra em cadernetas junto ao vendedor e somente no final do período, quinzenal ou mensal, faz o pagamento de tudo que foi adquirido. Com realização à escala, nós temos o seguinte, que dos 5 estabelecimentos avaliados, essa pontuação variou de -1 até 33. Também foi possível identificar que nós temos uma baixa variedade de frutas, hortaliças e raízes, sendo que 60% dos estabelecimentos não dispunham de frutas e 40% destes não dispunham de nenhum tipo de hortaliça para serem comercializados. Por outro lado, todos os estabelecimentos tinham alimentos ultraprocessados para o comércio. O que podemos concluir? Que para esta população vulnerável, residente numa área de interesse social, os estabelecimentos investigados, eles não podem ser considerados promotores de alimentação saudável. Por quê? Porque esta população, ela tem menos acesso físico a alimentos saudáveis. E, além disso, ela necessita de maiores deslocamentos para a aquisição de produtos considerados mais saudáveis e de menor custo. E essas características nos demonstram que esta população tem uma maior dificuldade para garantir o seu direito humano à alimentação adequada, além de garantir a segurança alimentar e nutricional dentro do seu território. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Olá, participantes do 3º Seminário Latino-Americano de Ambiente Alimentar e Saúde. Eu sou Irene Justiniano, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Comércio de Alimentos para Consumo Imediato e em Domicílio em Belo Horizonte 2008 a 2018. O ambiente alimentar ele pode ser definido como um ambiente físico, econômico, político e sociocultural coletivo, além das oportunidades e condições que influenciam as escolhas alimentares e o estado nutricional dos indivíduos. Algumas características amplamente estudadas no ambiente alimentar são a disponibilidade de lojas de alimentos, a qualidade, o preço e a variedade dos alimentos e também o acesso aos estabelecimentos comerciais. As mudanças que podem ocorrer no ambiente alimentar comunitário, como a disponibilidade e os tipos de estabelecimentos de alimentos, podem alterar o acesso dos indivíduos a alimentos mais ou menos saudáveis. É importante falar que a maior parte dos estudos sobre o ambiente alimentar comunitário não considera as possíveis mudanças que esse ambiente pode sofrer ao longo do tempo. Então, pouco se sabe sobre a potencial variação dos estabelecimentos de venda de alimentos ou sobre as características do ambiente alimentar comunitário a longo prazo. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a mudança no perfil do ambiente alimentar comunitário formal de Belo Horizonte entre 2008 e 2018. Esse é um estudo de delineamento ecológico baseado em dados secundários referentes ao município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Belo Horizonte é uma cidade que tem cerca de 2.375.000 habitantes e é dividida em 9 regionais administrativas. Para caracterizar o ambiente alimentar comunitário da cidade, nós então utilizamos dados secundários oriundos da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, que nos forneceu uma listagem com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE. A partir dessa listagem, nós extraímos as informações de registro, endereço e CNAE de 16 tipos de estabelecimentos cadastrados em Belo Horizonte nos anos de 2008, 2011, 2015 e 2018. Posteriormente, nós então criamos uma base de dados geocodificados e depois classificamos esses estabelecimentos conforme a atividade fim realizada e também os alimentos predominantemente comercializados. A partir disso, esses estabelecimentos foram agregados em 2 categorias, conforme a atividade predominante e também a disponibilidade de alimentos para consumo, sendo então classificados como estabelecimentos que fornecem alimentos principalmente para consumo imediato e estabelecimentos que fornecem alimentos principalmente para consumo em domicílio. Na categoria de consumo imediato, nós incluímos as docerias, distribuidoras de bebidas, as lojas de conveniência, os restaurantes, bares, lanchonetes e também os serviços ambulantes de alimentação. Já na categoria de consumo em domicílio, foram incluídos os hipermercados, supermercados, mercearias, hortifrutis, padarias, açougues, peixarias, laticínios e também uma categoria que nós denominamos como delivery. Para analisar os dados, nós então avaliamos a proporção dos estabelecimentos por cada categoria de consumo através de análise descritiva pelo Estado 14.2. Como resultado, nós avaliamos num total 83.752 estabelecimentos comerciais de alimentos no município de Belo Horizonte. O gráfico 1 ele mostra a distribuição desses estabelecimentos segundo a categoria de consumo no período avaliado. Percebe-se que no ano de 2008, aqueles estabelecimentos que vendiam alimentos principalmente para consumo em domicílio eram cerca de 5.169 e em 2018 esse número passou para 9.869. Já aqueles que fornecem alimentos principalmente para consumo imediato representavam 9.371 estabelecimentos no ano de 2008 e 20.197 no ano de 2018. O gráfico 2 ele mostra a proporção desses estabelecimentos no mesmo período de avaliação. Então, nós percebemos que no ano de 2018, o período final da avaliação, aqueles estabelecimentos que vendiam principalmente alimentos para consumo em domicílio representavam 32,8% dos estabelecimentos existentes na cidade. Em contrapartida, os estabelecimentos que vendem principalmente alimentos para consumo imediato representavam cerca de 67% de todos os estabelecimentos existentes no município. Dessa forma, nós podemos observar que houve uma predominância de estabelecimentos que vendem principalmente alimentos para consumo imediato. Esses estabelecimentos eles tendem a comercializar alimentos com alta densidade energética e um baixo valor nutricional. E esse alto número de estabelecimentos que vendem esse tipo de alimento na cidade pode representar um obstáculo para escolhas alimentares mais saudáveis pelos moradores do município. Aqui eu deixo os agradecimentos aos parceiros que possibilitaram a realização do estudo e também o meu e-mail de contato para maiores esclarecimentos e dúvidas. Muito obrigada! Boa tarde a todos, meu nome é Olivia e eu vou apresentar hoje o resumo intitulado Avaliação de Oásis Alimentares, uma proposta metodológica. Esse resumo ele foi orientado pelas professoras Larissa Mendes e Milene Pessoa. O termo oásis alimentares ele aparece na literatura pela primeira vez em 2010 e ele vem como para descrever vizinhanças que têm alimentos saudáveis disponíveis ou que tenha disponibilidade adequada de estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis. Os estudos sobre a temática se concentram apenas em avaliar a disponibilidade de supermercados da vizinhança. O supermercado é utilizado como marcador da disponibilidade de alimentos saudáveis na vizinhança por muitos estudos. O objetivo desse estudo é apresentar um conceito e um método para avaliar os oásis alimentares em países de média e baixa renda. O estudo ele foi realizado em 2 etapas. Primeiro foi feita uma revisão de literatura para encontrar os estudos
que tratavam da temática dos oásis alimentares. O objetivo foi encontrar estudos que trazem um conceito e método para avaliar as vizinhanças de oásis alimentares. Na segunda etapa do estudo, foi realizado um estudo metodológico que foi conduzido em Belo Horizonte e teve uma unidade de análise dos setores censitários. Como variáveis foram utilizados os estabelecimentos que comercializam alimentos, que foi obtida por meio de uma base de dados secundária da Secretaria Estadual da Fazenda, de Minas Gerais, e os locais públicos para a prática de atividade física. Os estabelecimentos eles foram classificados em estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos in natura, estabelecimentos mistos e estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos ultraprocessados. Posteriormente, foi elaborado 2 métricas para avaliar os oásis alimentares. A primeira proposta considerava as vizinhanças que tinham um percentual de estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos ultraprocessados igual a 0 e que estavam acima do percento 25 para a densidade de estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos in natura. O valor P25 foi adotado considerando a referência da Kaizen, que utilizou o percento 25 para a densidade de estabelecimentos saudáveis como marcador para os desertos alimentares. Além disso, a segunda métrica, a gente considerou que os oásis seriam apenas as vizinhanças que tinham somente estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos in natura. Em ambas as metodologias elaboradas, a gente acrescentou que para ser um oásis, essa vizinhança ela tinha que ter pelo menos um local público para a prática de atividade física. Os locais públicos para a prática de atividade física que foram incluídos nesse estudo foram a academia a céu aberto, academia da cidade, praças e pistas de caminhada e parques. Como resultado, a gente chegou que o conceito adequado para oásis alimentares seriam vizinhanças com acesso geográfico limitado a estabelecimentos que comercializam alimentos não saudáveis e com acesso adequado a estabelecimentos que comercializam alimentos saudáveis. De acordo com a métrica 1, que são aquelas vizinhanças que não têm estabelecimento que comercializam predominantemente alimentos ultraprocessados, e estão acima do P125 para estabelecimentos que para a densidade de estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos in natura, a gente encontrou que 0,68% dos setores censitários de Belo Horizonte podem ser considerados oásis alimentares. Pela métrica 2, que são aquelas vizinhanças que só têm estabelecimentos que comercializam predominantemente alimentos in natura, a gente encontrou que apenas 0,08% dos setores censitários de Belo Horizonte podem ser considerados oásis alimentares. E pelo que a gente viu na literatura, as vizinhanças de oásis alimentares elas são poucas, e isso também é reapresentado para Belo Horizonte. Como conclusão, a gente obteve que os oásis alimentares podem ser compreendidos como vizinhanças que favorecem um estilo de vida saudável, e que devem ter não só questões do ambiente alimentar na métrica, mas também devem trazer questões relacionadas aos locais para a prática de atividade física. E vale ressaltar que esse estudo ele ainda está em condução, então a gente ainda vai aperfeiçoar essas métricas. Muitos agradecimentos. Obrigada a todos pela atenção. Olá, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Mariana Vidal, eu sou estudante de nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado como Acesso de hortifrutícolas não convencionais comercializadas no município do Rio de Janeiro, junto com a Bruna Carraco, Desirê Lopes, Maria Lima e Tádia Turon. Então, introduzindo um pouco sobre o trabalho, as feiras livres podem ser consideradas indutoras de ambientes alimentares saudáveis e sustentáveis e podem favorecer a diversidade no consumo de frutas e hortaliças, incluindo as hortifrutícolas não convencionais, conhecidas também como punks, as plantas alimentícias não convencionais, ou matos de comer ou plantas tradicionais. Essas hortifrutícolas não convencionais são produzidas predominantemente por agricultores familiares e populações tradicionais. Seus cultivos não estão inseridos na cadeia produtiva, de forma que elas não estão incluídas no cardápio cotidiano da população.
Então, nosso objetivo foi analisar a distribuição espacial, o acesso e a disponibilidade de hortifrutícolas não convencionais em estabelecimentos comerciais localizados no município do Rio de Janeiro em 2019. Nossa metodologia foi um estudo ecológico exploratório, foi elaborado um formulário para a coleta de dados com informações sobre o local e um inventário das espécies produzidas e ou comercializadas pelos produtores e feirantes. A distribuição espacial foi avaliada pelas coordenadas geográficas dos estabelecimentos e utilizou os softwares QGIS 3.8 e o Google Earth para o georreferenciamento, que foi realizado de forma manual. As hortifrutícolas não convencionais foram reconhecidas pela literatura especializada e também as que não foram contempladas no boletim da Central de Abastecimento do CEASA do Rio de Janeiro. Em relação ao espaço de comercialização, foram identificados 32 estabelecimentos de comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos. Destes, 27 foram visitados e comercializavam hortifrutícolas não convencionais. Desses 27, 19 eram feiras orgânicas, 5 eram feiras agroecológicas e 4 eram espaços de comercialização de movimentos sociais. Essa figura ela representa a distribuição dos tipos de estabelecimentos de comercialização de alimentos orgânicos e agroecológicos no município do Rio de Janeiro em 2019, quanto às regiões e a renda per capita, em que 48% estão localizadas na Zona Sul, 26% estão na Zona Norte, 15% estão na Zona Oeste e 11% na Zona Central. Em relação à disponibilidade dessas hortifrutícolas, foram identificadas 130 variedades, no entanto, 25 culturas foram excluídas, totalizando assim 105 culturas que foram incluídas no estudo. Dessas 105, 57% eram nativas e 41% eram exóticas. Quanto à ocorrência e à classificação das hortifrutícolas não convencionais disponíveis nas feiras, 37% eram hortaliças herbáceas, 31% eram frutas, 12% eram especiarias e ervas aromáticas, 7% eram hortaliças fruto, 7% eram hortaliças tuberosas, 4% leguminosas e 2% cereais. Em relação à nossa figura, ela representa a distribuição dos estabelecimentos das regiões do município do Rio de Janeiro, de acordo com a renda per capita e a diversidade de hortifrutícolas não convencionais, em que a quantidade máxima em um único estabelecimento foi de 56 variedades, o que representa 53% das hortifrutícolas não convencionais. E foi possível também analisar que as zonas sul e central foram as que apresentaram os estabelecimentos com maior diversidade de hortifrutícolas não convencionais. Assim, essas hortifrutícolas, que foram as mais frequentes, nesses espaços, em relação ao grupo das hortaliças herbáceas, foram a Oroponobis, o caruru e o peixinho da horta. No grupo das frutas, foi a noni, a seriguela, o coquinho-catarro e o araçá. Já no grupo de especiarias e ervas aromáticas, foram capim-limão e hortelã-pimenta. As hortaliças tuberosas foram a batata doce roxa, a batata doce cenoura e a batata doce branca. No grupo das hortaliças fruto, foi a abóbora d'água e o bregiló. E, por fim, as leguminosas e cereais foram o feijão guandu, o milho preto e o milho roxo. Então, observou maior concentração de estabelecimentos nas áreas de maior renda da cidade, como a Zona Sul e a Central, além também delas apresentarem os estabelecimentos com maior diversidade de hortifrutícolas não convencionais. Então, a gente pode concluir que os espaços de comercialização mapeados podem contribuir para um padrão alimentar saudável e sustentável, porém, devem ser ampliados às zonas oeste e norte. Por fim, quero agradecer ao evento e a todos presentes, e muito obrigada.
Boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa sessão de debates oficialmente. Eu acho que a gente podia se organizar para fazer a pergunta na ordem do que foi a apresentação, para ficar mais fácil para todo mundo entender. E cada um também que tiver dúvida aqui dentro da sessão, acho que fica bom também se vocês participarem. Você quer começar as perguntas, Paulo? Posso começar sim, posso começar. Uma primeira pergunta, Olivia, que surgiu, na verdade, foi uma pergunta que apareceu lá durante a apresentação dos vídeos, que foi uma pergunta da Alicia para a Natália, né? Que pergunta qual foi o instrumento, a métrica utilizada para realizar a auditoria do estudo, Natália, se você puder explicar um pouquinho melhor essa parte para a gente. Para caracterizar o ambiente alimentar comunitário, a gente recolheu alguns dados sobre a atividade principal, a natureza, o objetivo e o grau de processamento dos alimentos comercializados, e aí a gente classificou de acordo com a nova. Só que aí a gente focou realmente só quais os tipos de alimentos eram comercializados. E aí a gente dividiu em 4 categorias, né? Loja de alimentos não processados ou alimentos minimamente processados. A segunda era que aí poderia ser lojas de frutas e vegetais, feiras agrícolas, vendedores ambulantes de alimentos não processados. A segunda era loja mista, e aí a gente encontrou muito padaria nessa categoria. A terceira a gente dividiu em lanchonetes, que eram, no caso, seriam que vendem prioritariamente só alimentos processados e ultraprocessados. Que era lanchonete, mini mercado e vendedores que vendiam exclusivamente esses alimentos ultraprocessados. E a quarta era supermercado e hipermercado. Aproveitando a fala, acho que eu vou completar com uma dúvida que eu tive. Vocês avaliaram no entorno da residência que vocês falaram, né? Isso. Vocês usaram alguma unidade para delimitar o que seria o entorno? Buffer de 1,6 km de cada residência. Ah, ótimo. Alguém quer falar alguma coisa para o trabalho dela aqui? Se tiver alguma dúvida, acho que vocês podem também ir falando. Se o Paulo também tiver alguma pergunta. Não, acho que já está esclarecida a dúvida que eu tinha ficado também em relação ao trabalho da Natália, Olivia, mas eu deixo aqui aberto para quem mais quiser perguntar, aproveitar também aqui o nosso chat, né, da nossa plataforma, para fazer possíveis perguntas, né, estabelecer esse diálogo também, tá bom? Enquanto não surgem novas perguntas para a Natália, eu vou encaminhar uma outra pergunta, né, vou seguir com uma outra pergunta que surgiu também durante a apresentação dos vídeos. Eu estou fazendo só nesse formato para a gente não perder aquilo que a gente visualizou anteriormente, né? Que foi uma pergunta feita pela Nayara para a Mariana. Ela pergunta se foi possível identificar entre os equipamentos, né, de públicos de segurança alimentar de consumo, se foi possível identificar equipamentos públicos de segurança alimentar de consumo imediato e se houveram mudanças durante o período da pandemia em relação ao estudo que você fez, Mariana. Então, o objetivo do trabalho meu, né, do nosso trabalho, foi de avaliar o consumo de alimentos para domicílio, não imediato, né? Então, a gente não avaliou, mas sim, a gente tem em Belo Horizonte alguns equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional para consumo imediato. E em relação à pandemia, o meu trabalho foi anterior à pandemia, então, eu imagino que sim, né, mas não sei te responder. Tá ótimo, Mariana. Pegando aqui um pouquinho um gancho sobre o seu trabalho, primeiro, parabéns ao trabalho, um trabalho super legal, né, de avaliação de entorno de equipamentos de segurança alimentar e nutricional. Eu só queria também entender se vocês fizeram algum tipo de análise de perfil socioeconômico dessas regiões, desse território que vocês fizeram essa avaliação, Mariana. Como vocês fizeram aquela análise, né, de entorno de equipamentos de públicos de segurança alimentar e de territórios sem equipamentos, se vocês fizeram algum tipo de diferenciação de perfil socioeconômico desse território também.
Então, nós usamos o índice de vulnerabilidade à saúde, né, que é um índice que ele agrega esses dados em Belo Horizonte, e aí que nós fizemos, quando a gente foi fazer, que a gente analisou áreas com e sem o equipamento, né, aí tanto nas áreas com e sem o equipamento, quando a gente foi fazer a análise das áreas sem o equipamento, nós buscamos analisar as mesmas variáveis, né, então assim, se era um IVS baixo na área com equipamento, também seria um IVS baixo na área sem o equipamento, e assim sucessivamente. Ele tem baixo, médio ou alto, né? Que é o índice de vulnerabilidade à saúde. Obrigado, Mariana. Mariana, então eu vou aproveitar também o gancho já do seu trabalho. Aquela eu já conheço um pouquinho, mas a gente sempre fica com dúvida. Eu fiquei pensando se não seria interessante também avaliar os equipamentos separados, porque você agrupou ter ou não ter o EPSAM. Mas eles têm objetivos diferentes. Será que futuramente não seria interessante fazer uma avaliação? Por exemplo, os restaurantes populares são diferentes do sacolão abastecer enquanto objetivo. Avaliar separado para ver se isso também influencia no tipo de estabelecimento que ele atrai ou repele ali no entorno? Exatamente. Primeiro a gente partiu do objetivo, né, de avaliar o que era para consumo no domicílio. E aí a gente não considerou no caso, né, que você citou, os restaurantes populares. Mas depois, quando a gente, mesmo dentro dos próprios equipamentos que comercializam alimentos para consumo no domicílio, a gente viu uma diferença, mas aí a gente já estava no resultado final, né? E sim, seria interessante da gente avaliar cada equipamento separado em relação ao seu entorno, que com certeza nós vamos encontrar diferença, porque a gente viu depois, né, nos resultados, que em relação à segurança alimentar e nutricional, eles têm um perfil diferente. Por exemplo, equipamentos que comercializam alimentos orgânicos diferente de um equipamento, né, que comercializa alimento no tipo do sacolão abastecer ou no direto da roça. A gente vê que o acesso, ele tem uma diferença, sim. Mas aí a gente já estava no final da pesquisa, para pesquisas futuras, sim. Obrigado, Mariana. Vou aqui, né, continuar nessa área da vulnerabilidade social, né, do ambiente alimentar, e vou fazer uma pergunta para a Elizabeth. Primeiro, seja bem-vinda novamente, Beth. Acho que você sempre participando desde a primeira edição do Seminário de Ambiente Alimentar. Ótimo te ver por aqui, né, mandando seus trabalhos. Ótima contribuição sempre, né? Elizabeth, queria entender um pouquinho mais da escala PAS, né, que foi uma escala que vocês utilizaram, né, para fazer essa avaliação, desse instrumento de auditoria que vocês utilizaram, né? Mais recentemente a gente teve a publicação também do Audit Nova, né? Mas você também colocou que essa é uma outra escala que também está validada pelo contexto brasileiro. Queria entender um pouquinho mais dessa escala, desse instrumento, né, de como que ele de como que foi aplicar esse instrumento dentro desse contexto de grande vulnerabilidade, né, desses estabelecimentos de grande vulnerabilidade, em contexto de vulnerabilidade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, demais colegas. Então, essa escala PAS, ela foi desenvolvida por Martins e colaboradores em 2013 e aplicada em Santos. Então, a estrutura do município de Florianópolis, ela é muito semelhante geograficamente ao município de Santos. Então, a gente fez a tentativa de utilizar esse instrumento. Então, nesse instrumento, é um questionário de aplicação em loco, onde a gente identifica a presença de determinados alimentos, né, por grupos alimentares, integrais, refinados, frutas, legumes, verduras, a variedade, a qualidade de cada um deles. E nessa escala se faz uma pontuação. Então, quando você tem determinado alimento que é considerado saudável, a gente tem uma pontuação positiva. E se está ausente, a gente tem uma pontuação negativa. Assim como a questão dos ultraprocessados. Quanto mais presentes, mais pontuação negativa ele agrega nessa escala. Então, ela pode ir de 100 até menos 30. E o que acontece? A gente identificou nessa população específica, que é na região do Morro do Quilombo, uma vulnerabilidade muito grande. Eles já estão numa região de vulnerabilidade, né, que é uma região de morro, né, mais centralizado em Florianópolis, e é uma população assim, de ocupação, é uma população que não tem um planejamento urbano na estruturação de suas habitações e, consequentemente, os equipamentos de comercialização de alimentos também são muito precários. Então, a gente conseguiu identificar com esse instrumento que realmente a população que reside ali, ela não tem acesso físico, né, próximo à sua residência de frutas, legumes e verduras,
todos os estabelecimentos dispõem basicamente de ultraprocessados, e tem pouquíssima variedade de alimentos naquele território, né? Então, assim, é um instrumento que a gente utilizou na pesquisa, foi em 2019, com uma pesquisa de um instrumento de 2013. Então, agora a gente vai trabalhar com Audit Nova, a gente já está em processo de coleta de dados em outras regiões de Florianópolis e do estado de Santa Catarina, utilizando o instrumento mais, não digo moderno, mas mais adequado à classificação dos alimentos por base no grau de processamento, que é o Audit Nova. Então, a gente vai novamente em loco aplicar o instrumento, considerando as características do ambiente, né, as características físicas, né, do acesso da população no entorno de diferentes áreas com rendas diferenciadas. Mas, particularmente, essa pesquisa no Morro do Quilombo foi numa região de bastante vulnerabilidade. Então, a gente só conseguiu fazer a pesquisa em parceria com a Secretaria de Saúde mesmo, por conta do acesso ao espaço, né, que a gente, como pesquisadora, tem algumas limitações de andar no território, por conta de N motivos, né, que todos sabemos. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho por conta da parceria com a equipe de saúde do centro de saúde que atende aquela comunidade. Então, isso foi bastante importante para a gente ter a presença desse pessoal, porque sem eles a gente não conseguiria realmente fazer a identificação, né? Porque nós temos trabalhado muito com dados secundários. Então, quando a gente vai fazer coleta de dados em campo, a gente se depara com algumas limitações que estão fora do nosso controle, né? Então, a gente tem que desenvolver a parceria mesmo. Eu fiquei na dúvida também dessa escala, assim, porque eu confesso que eu não conhecia a escala. E ela tem alguma coisa assim do preço, do custo dos alimentos, que são outras variáveis do acesso, assim? Ou é só mesmo se existe ou não esse alimento? Ela acaba considerando também alguma questão do preço, mas o carro-chefe dela é a presença e a ausência, e a comparação, por exemplo, de integral e refinado, a comparação de ter ou não determinado produto, né? Ter o ultraprocessado ou não, ter o in natura ou não. Mas, como eu já tinha comentado, a gente vai trabalhar agora com uma outra escala, né? A gente acabou adotando a Audit Nova como uma possibilidade, pensando que é uma escala que está trabalhando com as questões do grau de processamento, né? E que se mostrou mais adequada ainda à nossa realidade, considerando todo o trabalho de adaptação e construção do instrumento, que foi feito em São Paulo. Mas é uma escala que a gente utilizou, a do PAS, pensando numa alternativa de como avaliar dentro dos estabelecimentos, né? Porque até então a gente avaliava o estabelecimento com base na sua nomenclatura. É uma padaria, é uma mercearia, é um supermercado, e daí a gente trabalhava sendo saudável, não saudável, misto. Então, a gente optou pela possibilidade de entrar no estabelecimento e identificar os alimentos, e daí sim trabalhar com uma pontuação, uma escala, uma nota. Mas, realmente, a gente está pensando, já começou a fazer um trabalho com um instrumento um pouco mais atualizado, né? Que seria a Audit Nova mesmo. Obrigado, Elizabeth. Olivia, surgiu aqui no chat, né, na plataforma, junto aos participantes do seminário, uma pergunta para o seu trabalho. Né? A Laiane, ela faz uma pergunta a respeito do seu trabalho de oásis alimentares. Né? Ela faz a seguinte pergunta: por que a escolha da variável dos espaços de atividade física como agregador para a definição de oásis? Ela está um pouco na dúvida dessa construção, né, dessa sua construção de oásis alimentares, né, que você apresenta no seu trabalho. Eu acho que a Olivia, você conseguiu me escutar, Olivia? Parece que seria uma travadinha para a gente. Não consegui te escutar tudo. Pode repetir, fazendo favor? Faço. Vou repetir de novo a pergunta da Laiane, que ela faz a respeito da sua classificação de oásis alimentar. Né? Por que da escolha da variável dos espaços de atividade física como agregador para a definição de oásis? A gente optou por trazer essa questão dos espaços para atividade física, pensando mesmo na questão de locais para promoção da saúde, ambientes promotores de saúde. Então, a gente pensou um pouco nesse conceito e também no conceito que a gente viu de um artigo do México, que ele falava, né, que os oásis alimentares, eles eram locais que facilitavam escolhas saudáveis, um estilo de vida saudável. Então, a gente pensou em trazer essa agregação
dos espaços de atividade física também para colocar mais uma variável para ser um espaço promotor de saúde. Quando assisti sua apresentação, Olivia, fiquei muito lembrando do outro conceito, né, que o Boyd Swinburne apresentou lá atrás, né, junto com o conceito de ambiente obesogênico, que é o contrário do obesogênico, né, que é o ambiente leptogênico, né, que é justamente esse ambiente que tanto favorece a prática de atividade física, quanto a prática também de uma alimentação adequada e saudável. Eu fiquei muito pensando, tentando entender qual que seria a grande diferenciação, né, do ambiente leptogênico ou do oásis alimentar. Né? Fiquei muito pensando, reflexivo em relação a esses dois conceitos que você apresenta, né? Dentro do A seu gente trabalho. tá caminhando ainda, o meu estudo da tese, então a gente está caminhando nessa questão de metodologias, agregando mesmo o máximo de variável possível, porque eu acho que assim a gente torna mais preciso a identificação desses ambientes. Então, eu acho que sempre que é bom, que pode agregar informação, a gente está agregando. Não, é ótimo, assim, não, esse é um momento também interessante, né, de tentar visualizar na prática como que a gente pode implementar esses conceitos, né. Eu fico pensando também muito, Olivia, que assim, junto com essa questão da definição de oásis alimentar, vem a ideia de que as pessoas que interagem naquele território, elas vão se movimentar também, né, na perspectiva do oásis alimentar, para tentar mobilizar o próprio território, mobilizar o poder público em defesa desse ambiente, né? Então, o oásis alimentar, na primeira definição, não desse grupo do México, né, mas na primeira definição que aparece, vem muito nesse sentido, né, de você tentar movimentar os stakeholders no sentido de criação de oásis alimentares, né? Eu fiquei tentando entender, né, se vocês estão buscando também mensurar o oásis alimentar com esse olhar também, né, dessa movimentação do território, desses agentes dentro do território, né? E eu acho também que é uma oportunidade de tratar não só do lado ruim do ambiente alimentar, né, mas trazer que existem ainda uma solução para o ambiente alimentar, ainda existe uma luz no fim do túnel, né? Então, acho que é um pouco disso também, de tentar mostrar esse outro lado do ambiente alimentar, apesar de ser raro, né? A gente viu, assim, que independente da métrica que a gente vai testando, é muito difícil achar um oásis, mas ainda existe. Não, mas parabéns pelo trabalho, Lívia, belíssimo trabalho, e super importante também de dar visibilidade, né, essa ausência de oásis, né, e por outro lado a gente vai vendo na nossa sessão, né, uma série de trabalhos que vai destacando os desertos e pântanos alimentares, né, a gente vê aí um conjunto de trabalhos destacando essa existência de desertos e pântanos, né. Então, nesse sentido, Walter, eu fiquei muito curioso com a sua conclusão do trabalho, que coloca que vocês colocam que existe uma ausência de desertos, né, alimentares no Tocantins. Eu fiquei bem curioso nessa conclusão de vocês, e também queria te escutar um pouco sobre qual foi a definição de desertos e pântanos que vocês utilizaram, né? Eu acho que a Olivia, que também é uma excelente debatedora nesse sentido, né, que a gente tem visto diferentes propostas, né, de definições de desertos e pântanos, né, Olivia? Eu queria escutar um pouquinho de você, qual foi a definição que vocês utilizaram para caracterizar esses desertos e pântanos alimentares? Eu também fiquei com essa dúvida, eu falei assim, eu acho que era a minha pergunta. É bastante interessante, vocês estão me ouvindo certinho, né? É bastante interessante que nessa conclusão, porque apesar de chegarmos, né, até esse ponto, a gente tem esqueci a palavra agora, muitos empecilhos, né, que vêm da base de dados que foi utilizada. Então, como nós utilizamos uma base de dados da RAIS, e a gente fez um trabalho muito baseado na metodologia que a Kaizen utilizou, então a gente buscou essa base de dados que depende de outros fatores, como, por exemplo, o cadastro dos estabelecimentos. Então, nesse caso, pode ter acontecido, que é quase certeza, que pode precisar de alguns trabalhos futuros também, que estabelecimentos informais não puderam ser contabilizados, né? Isso é certeza. Então, muitos estabelecimentos que a gente vê por aí, principalmente aqui no estado do Tocantins, principalmente os estabelecimentos informais, em sua maioria, são os estabelecimentos que vendem prioritariamente alimentos ultraprocessados. Então, acabou que esse grande número de estabelecimentos, eles não entraram na contagem dentro da base de dados, né?
E aí vem essa questão dos desertos alimentares e dos pântanos, que para os pântanos a gente fez essa relação entre a quantidade a densidade, né, dos estabelecimentos saudáveis e a dos não saudáveis. Então, aonde possui uma densidade maior de estabelecimentos não saudáveis, então a gente poderia indicar como se fosse um pântano alimentar, né? Poderia classificar como um pântano alimentar. E aí, como a nossa divisão foi feita em quartis, então a gente considerou como o primeiro quartil os que possuem menor densidade. Então, no caso dos municípios com a densidade dos estabelecimentos saudáveis, os do primeiro quartil como se fosse como desertos alimentares, perdão. Não sei se eu consegui responder as dúvidas, né? Eu tenho mais uma dúvida, assim, em relação à métrica, né? Que eu acho que muita gente que está aqui sabe que eu trabalho com desertos e pântanos. Então, eu ia te perguntar da métrica de pântano mesmo. Vocês fizeram alguma proporção da densidade de saudáveis e não saudáveis? Vocês fizeram algum cálculo assim? Ou só foi mesmo a divisão por quartis que foi classificado como pântano ou não? Então, além dessa divisão por quartis, né, que primeiramente nós fizemos aqueles 3 mapas. Então, os 2 primeiros são a divisão dos quartis, dos saudáveis e dos não saudáveis, e para o terceiro mapa a gente fez essa relação, que foi a relação entre a densidade dos não saudáveis pela densidade dos saudáveis. E aí que a gente chegou naquele resultado que o maior resultado de todos foi de 0,4. Então, 4 estabelecimentos não saudáveis para cada 10 saudáveis. E mais uma coisa, você acha que a sua unidade de análise, que foi um município, que é uma unidade muito grande, ela pode ter influenciado no seu resultado? Eu acredito que pode ter influenciado, sim. Eu gostaria muito de, em trabalhos futuros, eu poder trabalhar com unidades menores, mas, apesar de poder ter influenciado também, a população aqui no estado do Tocantins, ela é muito pequena nesses municípios do interior. Então, essa população, a gente, se eu não me engano, dos 139, são 111 municípios que possuem menos de 10 mil habitantes. Então, aí a gente optou por continuar fazendo em relação aos municípios, e aí em trabalhos futuros a gente pode fazer unidades menores para a gente poder ver se tem alguma diferença, se dá essa diferença, e aí a gente prosseguir dependendo dos resultados. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que talvez futuramente fique assim, pensar em alguma coisa diferente para os municípios menores, porque provavelmente o comportamento do ambiente alimentar em cidades menores é um pouco diferente. Então, talvez vai ter também até o comércio informal maior, né, de alimentos in natura, porque tem muitas vezes povo que vende, tem horta em casa e comercializa ali o alimento in natura. Então, acho que fica para um trabalho futuro, talvez pensar numa métrica para cidades no interior mesmo. Mas parabéns pelo trabalho. Bom, a gente teve também aqui outros 3 trabalhos, né, que também fizeram essa avaliação na verdade, 4 trabalhos, né, de avaliação do ambiente alimentar comunitário de grandes capitais do Brasil, que a gente chega aí a conclusões muito parecidas, né, de uma grande concentração de estabelecimentos de comercialização de alimentos ultraprocessados, né, e a gente vê no trabalho da Irene, que é uma tendência temporal super legal, assim, né, de mostrar como que essa predominância vai aumentando ao longo do tempo, né, Irene? Então, se você puder também depois comentar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre os seus achados, vai ser uma troca interessante também. Ao mesmo tempo, o que vocês, né, autores dessa sessão, identificam como similaridades entre os trabalhos e também com diferenças de acordo com os aspectos regionais também, né, das capitais, né, dessas cidades que foram analisadas. Se vocês quiserem também comentar um pouco sobre, né, essas diferenças, essas potencialidades do estudo de ambiente alimentar, mas também essas diferenças, fiquem à vontade também para a gente poder entrar nessa conversa. Vou aproveitar o espaço e a chamada do Paulo. Então, boa tarde a todos para comentar um pouco sobre o trabalho.
Esse trabalho, na verdade, foi o trabalho conduzido durante o meu mestrado, né, sob orientação da professora Milene, com orientação da professora Mariana Carvalho, onde, então, norteadas pela pergunta, né, de como que o ambiente alimentar comunitário, ele está evoluindo ao longo do tempo, como que essas características podem estar mudando ao longo prazo. Então, em uma breve revisão da literatura, a gente percebeu que não tinha nenhum estudo que fazia essa avaliação no Brasil e nenhum país assim de baixa ou média renda. Tem alguns poucos estudos publicados que fazem esse tipo de análise da característica do ambiente ao longo do tempo, mas geralmente esses estudos são de países de alta renda. Então, a gente identificou um gap na literatura e aí, norteados por essa pergunta, a gente pensou: bom, como será que o ambiente alimentar de Belo Horizonte está mudando ao longo do tempo? Será que tem uma piora? A gente consegue, às vezes, identificar uma melhora nas características desse ambiente. Então, nós conduzimos um estudo avaliando as características do ambiente alimentar em um período de 10 anos. Então, nós pegamos 4 pontos no tempo, que foram os anos de 2008, 2011, 2015 e 2018. Partimos de bases de dados secundárias, fizemos um georreferenciamento dos endereços de todos os estabelecimentos listados, e depois a gente foi conduzindo as análises de acordo com perfil do estabelecimento, perfil de venda, e fizemos diversas análises. Para o seminário hoje, a gente trouxe um recorte que foi essa análise por categoria de consumo, né? Então, estabelecimentos que vendem principalmente alimentos para consumo imediato e para consumo em domicílio. Então, a gente percebe que durante todo o período analisado, os estabelecimentos que vendem principalmente alimentos para consumo imediato já eram mais prevalentes e tiveram uma prevalência ainda maior no final do período. Mas o que nos chamou muita atenção foi a gente perceber que, de fato, houve uma tendência de crescimento desses estabelecimentos que vendem alimentos não saudáveis na cidade, em todas as análises que nós fizemos, e a gente conseguiu identificar o quanto esse ambiente alimentar piorou nesse período de 10 anos. Então, a gente percebe a dificuldade que a população de Belo Horizonte está enfrentando para conseguir ter acesso a uma alimentação mais saudável nos dias atuais. E aí eu faço uma observação também que é relacionada à dificuldade da gente analisar os comércios informais que existem na cidade. Então, a nossa base de dados ela é de comércio formal, e a gente sabe da dificuldade que é conseguir avaliar o comércio informal, principalmente uma grande metrópole como Belo Horizonte. E a gente acredita que se a gente conseguisse analisar esse tipo de comércio, o cenário seria ainda pior, né? Como já foi citado anteriormente, esse comércio informal ele é caracterizado por disponibilizar, vender principalmente alimento não saudável. Então, se a gente tivesse em nossa base de dados informações sobre esse tipo de comércio, a gente acha que teria um cenário ainda pior do que o que a gente conseguiu perceber. Então, de uma forma geral, os resultados apontam, né, que a gente precisa intervir nesse ambiente, porque se em 10 anos piorou e a gente ainda não conseguir intervir de uma forma eficaz, pode piorar ainda mais a um longo prazo daqui para frente. Depois a gente pensou também, né, em fazer outras análises, em pensar além de consumo imediato, consumo informal, pelo perfil de consumo. Então, a gente tem muitos outros dados explorados e a serem explorados ainda no trabalho, e quem quiser saber mais, eu me coloco à disposição para poder estar discutindo depois. E aí eu vou aproveitar para discutir um pouco sobre o que o Paulo falou também, sobre o que a gente percebe de semelhança em relação aos outros trabalhos. Então, teve o trabalho apresentado, né? Desculpa, não me lembro o nome de quem apresentou, mas que foi sobre o acesso de hortifrutis não convencionais, né, das punks, que eu achei muito legal, e achei interessante também ver como que esse padrão de comercialização de frutas e hortaliças meio que se repete, né, nas cidades. Então, a gente tem uma alta concentração sempre na região, na zona sul da cidade, que geralmente é onde tem uma maior concentração de poder aquisitivo. E aí eu fiquei me perguntando também se existe alguma política nessa cidade que foi avaliada para pensar um pouco numa redistribuição desses lugares, sabe? Para tentar melhorar um pouco o acesso das pessoas a esse tipo de alimento. Então, foi isso que eu fiquei aqui imaginando. Falei, poxa, o cenário se repete, mas o que será que tem, às vezes, de uma política pública que pode ser diferente nesse cenário para tentar modificar um pouco essa realidade? Obrigada pelo espaço.
Obrigado, né? A pergunta seria para a Mariana Vidal, que fez essa análise no município do Rio. Você quer comentar agora, Mariana? Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Eu agradeço aí a todos presentes. E obrigada, Irene. Então, esse trabalho, ele realmente foi realmente assim, inovador nesse sentido, né, de analisar essas articutículos e em relação às políticas, né, mas eu só não entendi assim, se você quis dizer em relação a políticas de ter mais específicas para os territórios que têm menos, né, esses comércios. Entendi. No Rio de Janeiro? Ou você... Não, no seu local de avaliação mesmo. Olha, pensando aqui, tentando lembrar, no Rio de Janeiro, alguma política específica para isso, eu acho que não, assim, não sei se tem, né? O Paulo talvez pode até me comentar um pouco melhor, talvez. Mas o Rio de Janeiro, assim, ele tem, você consegue ver a mobilização civil muito atuando em relação a isso, né? A presença de espaços de comercialização de alimentos agroecológicos, orgânicos, a mobilização mesmo de tentar estar presente mais nesses espaços em situação de vulnerabilidade. Mas, assim, tem algumas políticas de produção orgânica, né, de comercialização, específicas do Rio de Janeiro. Existe, né, Mari? Tem a questão do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas, né, que ele nasce dentro de uma lógica de valorização da produção orgânica aqui no município do Rio de Janeiro. Ele está mais concentrado também, né, como a gente pôde observar no estudo da Mariana, na zona sul da cidade, na região mais rica da cidade, mas tem tido todo o movimento de expansão do Circuito Carioca para essas outras áreas da cidade do Rio também. E um movimento interessante aqui no Rio de Janeiro, de talvez a nossa feira mais tradicional, orgânica e agroecológica, que é a Feira de Campo Grande, foi talvez a nossa primeira feira orgânica do município do Rio de Janeiro, ela não está colocada numa área mais rica da cidade, né? Pelo contrário, ela está dentro de uma zona oeste, que talvez é a zona mais empobrecida do município do Rio de Janeiro, né? Então, do quanto que a gente precisa, como você está colocando, né, Irene, de valorização de políticas públicas para o movimento agroecológico nos centros urbanos também, no sentido de valorização desses espaços e de mobilização, né, junto aos territórios de construção de ambientes alimentares mais saudáveis e sustentáveis também, né, fazendo diálogo lá com a nossa mesa 1 hoje, né, da mesa que a Cecília, a Suzy e a Beta super retrataram essa questão da necessidade de abordar a sustentabilidade dos sistemas alimentares também na lógica do ambiente alimentar, né. Então, respondendo um pouquinho, o que a gente tem de política pública implementada no Rio, né, Mariana, é a questão do Circuito Carioca de Feiras Orgânicos, né? Mas que ele não está espalhado por todo o território, ele está concentrado na Zona Sul, como a gente pôde observar no trabalho da Mariana, mas que tem tido toda uma tentativa de expansão para outros territórios também. Né? Sim, exatamente, Paulo. Muito obrigada. Isso ficou realmente algo que eu esqueci, mas é um projeto que esses circuitos é muito importante no território assim, do município. Foi uma luta, né? No nosso município. E uma outra política pública que tem um histórico de implementação aqui no município do Rio de Janeiro, né? Junto a esse, mais perto das comunidades, e que talvez nesse último ano teve um processo, nesses últimos anos teve um pouco de um processo de desmantelação, é o programa de hortas urbanas, né? Onde também tinha todo um processo de doação e comercialização desses alimentos produzidos nessas hortas urbanas e que ficavam dentro das comunidades do município do Rio de Janeiro também, né? Toda essa produção dentro das comunidades do município do Rio de Janeiro. Esse seria um outro ambiente de aproximação, né? Junto a essas comunidades de produção de alimentos orgânicos, agroecológicos por muitas vezes, e também de punks, né? Como foi o estudo da Mariana, como apontou o estudo da Mariana também.
Olivia, mais alguma pergunta? Eu tinha uma que eu fiquei curiosa mesmo, com o estudo da Mariana também. É sobre porque ela falou que excluíram alguns cultivos. Eu fiquei curiosa para saber por quê, quais foram as que foram excluídas. Então, a nossa metodologia, né, do porquê a gente excluiu, foram 2 pontos, né? Foram as hortifrutícolas que estavam presentes no boletim do SEASA aqui do Rio, né? E também as plantas que apareceram mais como o único uso medicinal mesmo, né? Que, na real, elas não são consideradas alimentos e como planta medicinal. E aí, quando a gente foi analisar no boletim, né, e viu quais foram as excluídas, foi até meio interessante porque, dando um exemplo, né, de qual que foi excluída, batata inhacom, taioba, cajá, manga, algumas que você vai parar e ver aqui no Rio de Janeiro que não são comercializadas, né, tipo nos mercados. Quase não assim, é pouco encontrada, né, e principalmente em determinadas regiões. Acho que é isso, assim. Obrigada, seu trabalho foi muito interessante, parabéns. Obrigada. Eu acho que, assim, eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa, foi para a Brena, que ela falou do IDH que foi calculado para os bairros. Eu fiquei curiosa, como que foi feita essa questão da relação do IDH para o bairro? Isso, nós tivemos acesso ao IDHM, que também foi disponibilizado pela vigilância, o setor de vigilância sanitária do município de Fortaleza, e cada bairro tem a sua definição específica, a sua classificação específica, aliás, de IDH. E nós fizemos a relação da presença dos grupos de estabelecimentos com o IDH dos bairros. E um dos nossos resultados foi que os bairros que têm IDH mais alto no município de Fortaleza têm maior concentração no geral dos grupos que nós estudamos no geral e também dos grupos de restaurantes e lanchonetes. Obrigada pelo seu esclarecimento. Eu acho que vai muito parecido, né? Dependente do que a gente usa de métrica, a renda, o IBS, o IDH, tudo vai se comportando, né? A vulnerabilidade, dependente de como ela é identificada, as áreas menos vulneráveis, elas têm uma maior concentração de tudo, né? Você quer falar, Paulo? Não, quero deixar aqui aberto para novos comentários, perguntas. A gente tem aí uns 5 minutinhos finais, né, para a gente poder finalizar nossa sessão. Queria deixar aqui aberto para comentários, perguntas. Quem não teve a oportunidade de falar também, Daniele, né, Monique, se quiserem falar um pouquinho, fiquem à vontade também. Vou falar um pouquinho, então. Primeiro agradecer, né, a vocês, principalmente a Olivia, que está me acompanhando, né. Estou bem iniciante, né, no estudo dos ambientes alimentares, comecei a estudar esse ano. Aqui é a região sul, né, mais falando do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, a gente ainda está engatinhando, né, no estudo dos ambientes alimentares, então a gente tem vocês como uma grande referência, né, dos estudos que vocês fazem aí, e a gente está tentando, né, trazer o estudo dos ambientes alimentares para a construção das nossas políticas, né, porque Porto Alegre tem a cesta básica mais cara do Brasil, e uma das capitais com maior, né, índice de sobrepeso e obesidade. Então, é urgente se pensar, né, na construção dos nossos ambientes alimentares. Eu acho que a gente está tentando construir aqui esse estudo. Então, é só agradecer mesmo. Parabéns, Daniela, pelo trabalho, pela dedicação. E eu acho que tem muito potencial mesmo, assim, a gente investigar, porque o Brasil é muito grande, cada região tem um comportamento diferente do ambiente, né? Eu acho que quanto mais regiões estiverem estudando, melhor para a gente entender realmente como que é o ambiente alimentar no Brasil, né? Bom, então, confirmando aqui no nosso online,
Só estou vendo se tem mais novas perguntas, não temos nenhuma nova pergunta, então quero agradecer a todo mundo. Foi um prazer enorme aqui compartilhar esse momento com vocês. Né? Os trabalhos são muito ricos, né? Como a gente pôde observar na nossa sessão pelos vídeos, né? A gente tem visto um crescimento bem grande, bem interessante do estudo de ambientes alimentares em todas as regiões do Brasil. Né? Então, isso para a gente que está organizando o seminário é muito gratificante, né? Está organizando desde a primeira versão esse seminário. É muito gratificante ver esse aumento da produção de estudos de ambiente alimentar por todo o território nacional, o quanto que a gente precisa dialogar, pensar em metodologias que possam ser comparáveis por todo o nosso território, né, de poder ter esse momento de troca entre grupos de pesquisas, aprender um com os outros, né, eu acho que é um processo muito interessante, esse processo nosso aqui de troca, né? Então, quero agradecer todo mundo que disponibilizou tempo de organizar um resumo, de mandar para a gente, né? E disponibilizou seu tempo também de poder estar aqui nesse momento dialogando, conversando, trocando os diferentes trabalhos, né? Então, obrigado a todos. Agradeço em nome da organização do evento e parabenizo todos pelos trabalhos enviados, que foram ótimos, assim. Parabéns a todos. Parabéns, gente. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.